de uma semelhança à obra do Alto da Compadecida que nós realizamos no Sexto Arraiá. Tendo em vista um evento que é voltado completamente para a leitura, né? Cabível e muito interessante também pelo empenho dos alunos na reapresentação e na apresentação da peça. Então, a Escola Júlio França, no seu sexto aniversário, reverencia o escritor, dramaturgo e poeta nordestino Ariano Vilar Suassuna. Filho de Cássia Vilar e João Suassuna, nascido em Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, na Paraíba, aos 16 de julho de 1927, e com pesar em especial para a literatura, falecido aos 23 de julho de 2014. Ariano foi idealizador do movimento Harmonial, que tem como objetivo criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Tal movimento procura orientar para esse fim todas as formas de expressões artísticas, música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura, entre outras expressões. Sua grandiosidade se evidencia pelas inúmeras traduções de suas obras para o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o holandês, o italiano e o polonês. Uma Mulher Vestida de Sol foi a primeira peça escrita. Contudo, as mais conhecidas são O Alto da Compadecida de 1957 e O Santo e a Porta de 1964. Para homenagear esse grande autor, nossa escola utilizará o Alto da Compadecida, o qual ganhou versões para o cinema e para a televisão. Alto da Compadecida é uma peça teatral em forma de alto, gênero da literatura, que trabalha com elementos cômicos e tem intenção moralizadora. Contém elementos da literatura de cordel, está inserido no gênero da comédia, se aproximando dos traços do barroco católico brasileiro. Trabalha com a linguagem oral e apresenta também regionalismos, através da caracterização do Nordeste. A peça traz o perfil dos sertanejos, que estão submetidos à opressão e subjugados por famílias de poderosos coronéis donos de terra. Trabalha o tema religioso da moral católica, mas inserido no contexto nordestino, ou seja, regional. Nesse contexto, o personagem João Grilo representa o povo oprimido que tenta sobreviver no sertão, utilizando a única arma do pobre, a inteligência. Agora com vocês, o casamento adaptado da obra Alto da Compadecida, titulado A Porta Torce o Rabo. Casamento. Quer me ver morto, homem? Não, quero ver você rico. Com licença, seu major. Isso aqui é um pretendente apetrendido para se casar com a dona Rosinha. Para casar com meu filho, tem que ser no mínimo fazendeiro e doutor. Pois este é fazendeiro e é doutor. Eu quero que você está esperando para não aumentar. Bom dia, senhor. Chico! Francisco Antônio Ronaldo Hermenegildo Pereira Voz Correia Voz. Chico é somente o apelido dele. Também com o nome desse, ninguém negócio. Então, quer dizer que além de fazendeiro, o senhor é tudo? Doutor advogado, formou-se na capital. Então, quer dizer que o senhor sabe de tudo de lei? Tudo não. É que ele é modesto. Rosinha! Senhor! Vem cá, qual foi o pretendente seu? Pretendente? Eu gosto de hoje, meu pai. Ora, quem mandou? Quem é o cabra? Ele é pobre, mas ele é valente e honesto. O meu ganhou. É fazendeiro, doutor, e ainda fala alemão. Mas eu não mando no meu coração, meu pai. Deixa que eu mando. É pra você morrer. Mas já que o senhor insiste. A garota já tá domada. Boas tardes. Entendeu? Mas veja só, cada vez chega em paz. Chicó, você por aqui? Você sabe quem é Chico? Todo mundo conhece seu Chico. Vai ser o casamento do ano. A igreja vai até ser reformada. E vai. E você acha que tá precisando? Menino, aquilo tá caindo aos pedaços. Não sabe? Calma, Precisa- Padre João. Primeiro dê parabéns a seu Chicó. Parabéns, Chico. Obrigado, Chico. Tem que dar uma boa pintura, reformar o teto, coisa de uns 12 contos de réis. 12 contos de réis? Se for à vista, eu deixo por 10. Doutor Chico, não é
Nome simples, bonito e sem arrodeio. Fala alto. Hoje à noite na palavra de Itaperoá vai passar a Hoje à noite, na capela de Itaperoá, vai passar o casamento do ano. Chicó e Rodrigo em Cadarão, no aniversário da escola Júlio Franco. Chicó, vamos ver logo o negócio desse casamento? Oxe, João, tu quer me ver morto, homem de Ela Deus? disse que eu não vou ser rico. Oh, meu Deus, Nossa Senhora. Boa noite, seu Major. É eu. Tá enrolando mais por esse lepim? Diga logo que seu dinheiro. Tenho. Quer dizer, tinha. Ai, meu Deus. Vou lhe dar a chance de você provar que é cada marca que bota minha filha. Ou você cala com ela e cumpre o contrato comigo, ou desiste dela e eu perdoo a ti. Oxe, existe nada, meu pai. Chico me adora. Pode marcar o casamento amanhã, a gente se casa. Amanhã eu lhe arranco. Você vai fazer a maldade dessa com seu próprio genro. Eu duvido não que eu faço muito mais que isso. Oxe, dona Rosinha. Sabe o que é? Eu queria muito casar com a senhora. Eu só posso contar em casa de loja. Oxe, eu não sei. Sabe como? Faz tempo que descobri. Mas aí já era tarde, eu já tava doidinha pra casar contigo. Oxe, dona Rosinha. Mas quem foi que disse que eu tenho mandado, mulher de Deus? Vamos pensar numa maneira. Oxe, já porta. Que bom. A porta que Dona Rosinha vai ganhar nesse casamento, homem. Oxe, João. Mas o que é que a porta tem a ver com o meu corinho, homem de Deus? Ela pode salvar o seu corinho de Deus. Olha, me acompanha, cá. A gente casa, meu pai dá a porta, a gente salva a sua vida. E aí, filho, seu corinho? Chico, você arrumou uma parceira boa e uma companheira, né? Eu feliz, João. Você pode até ser valente, mas tem pressa. Oxe, João. Que palavra mais bonita. Mas o que quer dizer que é com ele? Não sei, é uma coisa que faz um bocado de bestada vida enfiado pra gente. Ah, igual pra dele. Exatamente. Ah, obrigado. Vem, seu Paulo. Parabéns, meu filho. Obrigado. Padre João, não é querendo faltar com respeito não, mas esse aí que é Jesus Cristo. Pretinho desse jeito. É que eu pensei que ele fosse muito menos queimado. Menino, isso vai jeito de falar com o nosso Senhor? Cale a boca, amarelo. Cale-se. Você se admirou do mesmo modo. Sua isso com tendência mudando. Tá aí, a cor pode ser das melhores, mas fala bem que faz gosto. Isso também, João, é cheio de preconceito com raças. Eu vim assim porque eu saberia que isso geraria confusões. Se quiser desistir, diga logo e eu levo ela pra cá.
Bem, se me esforço com todo, seu maior, que dirá tenha só. Ah, que eu adoro homem bravo. Então eu vou fazer o circo com eles. Você pode até não ser valente, que só mais 15 que é uma maravilha. Meus irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar o casamento da senhora Rosa Beni Rosinha e do nosso irmão, senhor Francisco Antônio Ron Chico. Quem tiver algo contra esse casamento, diga agora o cálice para sempre. Quero me desculpar, padrão. Mas você sabe que esse negócio não tá certo. Entendendo mais? Esse danado desse Chico não é fácil de coisa nenhuma. Esse safado passa do pé rapado. João Grilo! Meu Deus, nossa senhora. Vamos conferir dinheiro pra ver mesmo se vai ter esse casamento. Já que você insiste. Não se esqueça que metade é minha. Poxa, homem, que danado de dinheiro é esse? Esse dinheiro eu não tenho nunca. Oxente, esse dia já venceu há muito tempo. Oxe, João. Mas tem opção de hoje. Oxe, João. O que tu tem na cabeça, homem de Como Deus? foi que eu não ensinei isso antes? Sua avó, depois tirando essa porca, deve ter mais de 100 anos. Como eu sou burro! Burro! Eu tô cansado dessa agonia. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Eu tô cansado dessa agonia, fica inteiro, fica santinho, fica inteiro, fica santinho. E a conversa tá boa, mas tá na área com o contrato. É sério, seu major. Ainda bem que o meu Chico não vai gastar com esse amarela e linda. Não se preocupe que a faca tá moladinha. Espera aí, meu pai, o que é menina no contrato desse? 10 pães de regra, uma pilha de couro dele. 10 pães de regra e uma de cor nele? Isso! Couro, 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 couro. Só couro. Pouco não é, mas tá bonito assim. É uma pirinha só. Espera aí, meu pai. Espera. É só uma tira de couro. Nem uma gota de sangue, porque sangue não tá no contrato. Que conversa é essa? Ou se eu tiro o couro de chicote sem tirar uma gota de sangue, você não tira nada. Eu devia me sangrar pelo pescoço, cabra safado. Só não faço isso porque o pior castigo que eu puder dar à minha filha era deixar ela casada com desgraça com você. Frouxo, pobre e mal amanhado. Meninos, vamos acabar com essa confusão. Mais respeito e vamos acabar com essa cerimônia. Oxe, para, eu não tenho mais de medo. Chico, você aceita a Rosinha como sua legítima esposa, nas vacas magras e nas vacas gordas, na seca e na enchente, na beleza e na feiura? Aceito, padrão. Rosinha, você aceita o senhor Chico como seu legítimo esposo, nas vacas magras e nas vacas gordas, na enchente e na seca, na beleza e na feiura? Aceito, pai. Eu vos declaro marido e mulher. Nunca vi casamento tão enrolado como esse. E a minha cabeça agradece, pô. Mas absurdo é um papagaio celebrar uma missa. E isso eu mesmo já vi. Não acabou de trabalhar. Ô, Chico, foi isso? Não sei.